Bem-vindos à Minha Empresa Faz História. Hoje eu converso com o Evandro, o empresário lá da Strike Auto Center, isso mesmo. Olha, uma história bem bonita, porque começou no iniciozinho e hoje a gente está comemorando então a sede própria deles. Tudo bem, Evandro? Tudo bem. Bem-vindo aqui à Minha Empresa Faz História. Nós Obrigado. temos muitos empresários aqui em Sorriso e principalmente que são nossos associados e que a gente conta a história. Eu acho que a tua história é uma história de muita luta, mas também de muita satisfação, porque hoje venceram, vamos dizer assim. Mas toda a história tem seu lado bom e seu lado ruim, né, Evandro? Exatamente. Não foi fácil, né? Começar. Hoje estamos, vamos dizer assim, como é que dizia aquele ditado, né? Colhendo o fruto. Uhum. A sementinha que a gente plantou lá há muito tempo atrás. Há quantos anos a Strike existe? Tá fazendo, já fez 12 anos, né? Uhum. De loja. Abrimos em 2011, final de 2011, a Strike Auto Center. Pra gente começar, para todo mundo poder entender o que a Strike faz, né? Qual o serviço que presta aqui em Sorriso? Strike Auto Center. Auto Center, eu acho que já pelo nome, né? Na verdade a Strike é uma super troca de óleo. Uhum. Que na verdade quando a gente montou a Strike Auto Center, nós pensamos que no futuro, quem sabe, poderíamos mexer com alguma coisa a mais. Mas aí ficou a super troca e hoje todo mundo conhece a Strike Auto Center, já assimila automaticamente com a super troca de óleo, né? E aí a gente não quis mexer no nome mais, porque o nome já é um nome registrado e tudo mais. Uhum. E quem que pensou nesse nome, Strike? Esse nome foi eu que pensei mesmo. Na verdade tinha um outro nome antes, que a gente colocou, que era EC Auto Center, que era Evandro e Cris, né? Uhum. E daí um dia uma pessoa falou assim para mim: Evandro, mas não fica muito simples? Não teria que fazer um nome mais chamativo assim? Na hora eu me lembrei do boliche, né? Você joga a bola lá e derruba todos os palitos, aí você faz um strike. E aí nós pensamos em colocar Strike Auto Center e ficou legal, foi bacana. Impactou no começo, os clientes não sabiam dizer o nome, né? Os clientes as pessoas mais de idade, assim, eu tô aqui, não. Eu olhava pro nome e se embananava, mas acostumaram. Que legal. E aí, você tá em Sorriso há quanto tempo já, Evandro? Eu tô há 31 anos já em Sorriso. E aí você veio pra cá, e aí você começou a pensar nessa... Como que você chegou nesse momento em que você falou, não, eu quero montar uma empresa e que vai cuidar do carro das pessoas? Essa ideia foi devagarzinho, não foi assim de repente, né? Eu trabalhei muito tempo em posto de combustível lá no Gabriela Locatelli com a dona Catarina. E de lá a gente veio amadurecendo a ideia. Eu tinha vontade de montar algum negócio, mas não sabia o que exatamente. E aí com o tempo, com o passar do tempo lá no posto mesmo, conhecimento com os fornecedores e tudo mais, com o produto, acabei tendo essa ideia mesmo de montar uma super troca de óleo e deu certo. Que legal. E aí a gente fala assim, o importante, quando a gente fala, né, da questão do óleo do carro, a gente pensa que é simples, né? Você vai lá, troca o óleo e tá tudo bem. E não é, né, Evandro? Tem todo um cuidado que a gente precisa tomar em relação a essas trocas de óleo que a gente faz no carro. Que não é só a troca do óleo. Eu aprendi que tem a troca do óleo do câmbio, é isso? Isso também. Tem a troca de óleo da transmissão, né? Uhum. Inclusive, uma parte bem interessante para mim te falar aqui, que a Strike Auto Center aqui em Sorriso, nós fomos pioneiros em troca de óleo de transmissão automática. Olha! Quando começou a se falar em trocar óleo de transmissão, a Strike foi a primeira empresa a se especializar em troca de fluido de transmissão, em ter equipamento apropriado para fazer a troca, porque era muito caro na época ter um equipamento específico só para trocar o óleo de transmissão, e nós fomos os primeiros a entrar nesse mercado aqui, né? Então, não só a troca do óleo do motor, mas tem todo um outro cuidado ali que tem que ter, e hoje em dia os carros são muito modernos, então cada carro tem o seu tipo de óleo, cada carro tem a especificação, a norma que a montadora exige do lubrificante para o motor, troca de óleo de freio, diferencial, essas caminhonetes que é usado em lavoura, diferencial, dianteiro, traseiro, tração.
Então é uma série de revisão de lubrificação que precisa ser feito nos veículos, né? E nós nos especializamos nisso. Então o nosso diferencial hoje, que o cliente chega lá na Strike para ser atendido, para trocar um óleo, por exemplo, nós fizemos uma revisão completa no carro dele, no segmento de lubrificação. E sempre atendendo às normas de montadora, técnicas e tudo mais. Evandro, quando tu montou a tua loja, tu começou sozinho ou tu já contratou alguém? Não, nós começamos sozinho. Na verdade, quando eu comecei com um sócio. Ah, tá. Eu tive medo de montar o negócio sozinho, né? E nem tinha capital também para começar sozinho. Daí eu comecei com um sócio, mas era só eu que trabalhava no operacional mesmo, né? E com um ano a gente já conseguiu comprar a parte desse sócio e aí a gente contratou uma pessoa, mas eu trabalhava sozinho. E aí foi ganhando os clientes. Como é que você fazia? Porque eu acho interessante, até para quem está em casa, que é legal a gente saber sobre isso. Como que você começou a fazer tua publicidade? Para dizer, olha, tem, né, uma loja especializada em óleos. Como que você fazia? Então, como eu não tinha muito conhecimento com o comércio no geral, né? Então a gente foi aprendendo sozinho. E eu fazia alguns panfletos, né? E a gente, no final da tarde, eu saía umas 4 horas, ia nos estacionamentos do supermercado, por exemplo, colocava o panfletinho na fechadura dos carros, né? Então era uma forma da gente divulgar o negócio. E também eu fazia bastante propaganda no começo em rádio, né? Daí foi também um jeito de divulgar o nosso negócio. E hoje vocês são muito fortes assim no Instagram, né? Sim. Que eu vejo que vocês publicam bastante, vocês interagem bastante. Hoje é um dos meios de comunicação para a gente divulgar aí a página da loja, que dá um retorno, um resultado muito bacana para nós. Que dia que a gente faz a inauguração da nova loja de vocês, né? A gente vai fazer uma reinauguração, que a gente vai para o lugar que é de vocês. Dia 24 de fevereiro. Como que vocês começaram pensando nessa ideia? Olha, a gente tem que ir para um lugar só nosso. Como que foi isso? Isso foi um negócio bem assim, eu e a Cris, a gente não tinha ideia de construir a nossa própria empresa, né? Até porque o investimento era altíssimo e tudo mais, né? Mas aí a gente fez um aniversário de 10 anos da Strike Auto Center, há 2 anos atrás. E quando a gente interagiu com os clientes que foram convidados ali, as pessoas que participaram da nossa comemoração de 10 anos da Strike, nós vimos o tanto que os clientes eles estavam entusiasmados com a gente, e felizes, e vários clientes dando ideia, nossa, vocês precisam de um espaço maior, vocês precisam, né? E a gente foi colocando isso na cabeça, amadurecendo a ideia, tanto é que 2 meses depois a gente comprou o terreno. Olha só. E aí tem aquele ditado que fala, né? Que casal que trabalha junto ou cresce junto ou acaba o casamento. E aí é o seguinte, aqui na história da Strike Auto Center, muito pelo contrário, viu? O casal cresceu, teve mais filhos, ou seja, nada prejudicou. Não, né, Evandro? Principalmente não. porque a Cris começou a trabalhar com o Evandro. Na época a Cris não trabalhava, né, Evandro? Não, quando a gente abriu a loja, ela trabalhava na Microlins, né? Ela era gerente lá da Microlins. E ela não pensava em trabalhar na Strike a princípio, né? Até acontecer um acidente em 2013. Eu me acidentei na loja, fiquei muito mal, né? Fiquei vários dias na UTI internado. Nossa! E ela teve que ir trabalhar na Strike. Porque aí ela pegou férias do emprego dela pra ficar na loja ali, porque tanto é que só era eu e o Júnior na época na loja, então ela tinha que ficar ali com o Júnior para mexer com banco, papelado, essas coisas. E ela tirou os 30 dias e ficou até eu me recuperar depois. E eu acho que ela gostou, né? Depois o nosso movimento aumentou, veio crescendo muito, bastante. E a gente teve que trazer ela para a Strike mesmo. E que legal isso, né? De você saber que vocês formam um casal, que vocês cresceram juntos e com a chegada da Cris na empresa, o teu movimento cresceu. Ou seja,
Eu falo assim, que o dia que eu fui lá para visitar a empresa deles, um faz uma coisa, o outro faz outra, né? E o legal é que a Cris, ela me falou que vocês, só de se olharem, vocês já sabem o que vocês estão falando, é isso? Exatamente, a gente se conhece só pelo olhar. Que legal isso. E aí a Cris ficou lá. Sim, ficou lá. E graças a Deus, assim, depois que ela entrou, veio aquele toque feminino, né? Veio uma pessoa profissional, porque ela é contadora. Então ela já tinha uma bagagem de atendimento da Microlins e tudo mais. Então ela agregou muito na Strike, né? E ela trouxe ali ideias que a gente conseguiu colocar em prática e fluiu, o negócio andou. Quando você chegou em casa, uma curiosidade, quando você chegou em casa, vocês falam da empresa? Então, nós falamos e até nós conversamos uma vez assim, eu e ela, falou, olha, vamos parar de conversar sobre a empresa em casa, porque a gente precisa dar atenção para as crianças, né? Daí chegamos na conclusão de que não vamos mais conversar. Se tiver que conversar na loja, a gente conversa. Só que aí a gente tem que ficar até mais tarde na loja para resolver as coisas. E acaba conversando mesmo, mas nós somos muito profissional. Então a gente consegue trabalhar a empresa e trabalhar nós com as crianças e tudo mais. Que bom, né? Ou seja, é um casal que deu certo tanto em casa quanto na empresa. Dá certo, então? Dá certo. Aquela E a gente pesca junto também, tá? Olha, pesca junto? Não vamos pescar. Eu não vou pescar sozinho sem ela, porque é ela que pega o peixe, na verdade. Olha, que legal. Então, porque a maioria fala, né? Que às vezes onde tá a mulher não dá muito certo, porque daí mistura as coisas. E que legal, a gente tem aqui um exemplo, então, de que dá certo, né, Evandro? Dá certo, sim. Evandro, eu quero te agradecer, quero te desejar muito sucesso para você e para a Cris, agora nessa nova sede, que vocês sejam muito felizes e somente sucesso, que cresça cada vez mais. Obrigado, muito obrigado e a gente agradece muito o convite, primeiramente, de poder participar desse quadro tão legal e a toda a equipe aí da CDL por também ser parceiro aí do comércio. Você sabe, aqui é a CDL, o que você precisar, estamos aqui para ajudar todos os empresários e principalmente a sua empresa agora, né, que vai dar um passo maior. Show de bola, muito bom. Mas para quem está em casa precisa saber o endereço da nova sede, então, da Strike Auto Center. Então, agora para todo mundo atualizar o endereço da Strike Auto Center, né, nós vamos mudar para a rua Guatemala 386, no bairro Santa Mônica. Para quem não conhece o bairro Santa Mônica, é aquele bairro ali próximo da Todimo. É isso mesmo. E aí é o seguinte, você já sabe que, além da história do Evandro da Strike Auto Center, nós teremos muitas histórias durante esse ano de 2024. Então eu vou ficando por aqui com a história do Evandro e te espero na próxima história.